climáticas. Meu nome é Amanda Costa e começa agora o programa Tem Clima para Isso, sobre meio ambiente e crise climática. É cada vez mais evidente a chegada em bloco de comunicadores periféricos dentro das mais diversas frentes de militâncias, organizando seus próprios institutos, coletivos e criando a própria agenda. A questão da educomunicação, desenvolvida por ativistas que vêm de fora da bolha do privilégio, tem sido uma arma poderosa e orgânica para trazer as pessoas que estão nas margens para o centro do debate. Fortalecem o poder da própria comunidade, multiplicam agentes locais, criam uma rede cada vez mais complexa de defesa dos próprios interesses. E as redes sociais têm sido o local onde essas pessoas conectam suas histórias com várias realidades semelhantes, gerando uma ampla oportunidade de troca de saberes. Tem Clima para Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismo. O mundo precisa de mudanças e eu quero saber. A gente tem clima para isso? Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população no contexto rural e urbano. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, Tuane Nascimento, mais conhecida como Tux, cria da Vila Operária, estudante de Direito da UFRJ, diretora executiva do Perifa Connection e integrante da Coalizão Negra por Direitos. Tux, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, gente. E você, vem com a gente que o programa tá lindão. COP is referred to as a Conference of Parties. It is a meeting of all of the various leading officials across different countries that have agreed to reduce their carbon emissions in order to stop the climate crisis. It's a very important process if they are listening to the people, and if it is community driven, and if it ensures practices that are going to eliminate racial injustice and make sure that all rising tides are lifting all boats. It's an extremely important process, whether you're on the inside or whether you're on the outside. There are a lot of great relationship building and communications and meetings, as I mentioned, with the people and knowing each other, sharing best practices for our own survival and ability to thrive and have a just transition. I think the space is extremely important, especially now. The IPCC report, or the Integrated Panel of Governmental Panel, has indicated that we have about 7 years left to solve this crisis, and we need all the best minds, local communities, those in the African diaspora that are on the front lines of this crisis have the best solutions, and need the resources and the tools to ensure their community's resilience. So our voice is there to influence that process is extremely important so that we can bring it down to the ground, to the grassroots, where it's going to matter. Making sure these systems are equitable, making sure these systems are what the people want and what the people need. And so when these hurricanes occur, the mudslides, the floods, when grid power lines go down, it will be community that can say,
You know, we have power outages all the time. We have floods all the time. We've endured these hurricanes, so we need resilience hubs. We need our electric grid modernized. We need access. My children have asthma, if that's the case. We need the electric vehicles to be deployed in our community. High unemployment, major black to white wealth gap. How can we bridge that gap and benefit from the green economics by bringing these just and clean jobs to our communities? And so it is the voices that will matter. And I will stop with a great man that I admire, Julian Bond, who told me once, if you don't speak, no one can hear you. Tux, me conta, você acha que existe clima para frear a crise climática? Tem que existir, senão a gente tá ferrado, né? Então tem que ter negócio. Né? Eu acho que tem muita disposição da gente que sofre, e porque é isso, né, na lógica da sobrevivência, se a gente não for correr atrás de parar as mudanças climáticas, a gente simplesmente vai morrer e vai perder tempo de vida com isso. Então, eu trabalhei aí uns 7 anos, né, no debate do direito à cidade, na pauta, durante a universidade, como estagiária na defensoria. E aí, a gente sempre via muito isso, né? Tipo, sempre a gente tava pegando o processo de aluguel social ou de casa pra galera que perdia as casas com a chuva. E você via a galera sempre correndo atrás de pensar o território, de pensar a regularização fundiária, né, dos espaços, de pensar os rios, né, de pensar o escoamento de chuva, pensando em tecnologias, quando não do poder público, mas também fazendo, né, por si e mudando o território para poder dar conta, né, de não morrer. Então, eu acho que, além de tudo, né, iniciando, quem está na ponta, quem está sofrendo com essas paradas, realmente estão com disposição para poder mudar, estão sempre na atividade pensando, o que vai rolar, o que vai acontecer, qual é o problema que pode acontecer. E aí eu acho que essa correria nossa de querer mudar as paradas para sobreviver é o principal. Eu acho que a grande virada de chave é pressionar o poder público, as empresas, as instituições, para também virem junto com a gente nesse sentido, né? Chegarem junto com a gente para que o trabalho, né, frear essa crise climática seja melhor feito, com mais recursos, né, com mais mentes pensando e com mais mãos também trabalhando. E acho que uma parada que é fundamental é a gente trazer para a base, trazer para as cidades. E como você falou, por muito tempo você estava envolvida nessa discussão de direito à cidade e conectando diversos pontos, ou seja, falar de clima é falar de saneamento básico, falar de clima é falar de transporte, falar de clima é falar de alimentação. Falar de clima não é algo distante lá que os políticos, os líderes mundiais estão discutindo. Que muitas vezes esse é o cenário que as pessoas que ainda não estão tão envolvidas no debate apresentam. E você esteve na COP, foi para o Egito e tem essa missão, assim, de, enquanto Perifa Connection, enquanto diretora do Perifa Connection, fazer essas interlocuções, fazer essas aproximações. Só que você também é cria da Vila Operária, cria de favela. O que a Vila Operária tem a ensinar para esses líderes globais, para esses homens brancos de terno que ficam encastelados lá distante, o que a gente já está fazendo para solucionar a crise climática? Cara, tem muito a ensinar e tem muito a pensar, né? A primeira vez que eu fui na COP foi, né, em Glasgow, e aí eu lembro que eu estava ouvindo... ele era algum parlamentar, assim, do Reino Unido, eu não lembro exatamente o quê. E aí ele falando muito sobre esse rolê do tempo, que é uma coisa que me pega, né, do debate ambiental. E eu lembro que ele falava muito sobre o saneamento básico, né? Falando, pô, daqui a 40 anos, 50 anos, se a gente continuar assim, a gente não vai conseguir mais dar conta de ter saneamento básico. E eu ficava... Cara, tipo, como assim a gente não vai dar conta de ser saneamento básico? Daqui a 40 anos não vai ter saneamento básico. Eu não tenho saneamento há 40 anos atrás. Tipo, minha família não tem saneamento. Então, foi a minha primeira ligação que eu fiz. Então, o que a gente tem para ensinar, primeiramente, é a nossa realidade, né? Que é a realidade do racismo ambiental há muito tempo. Então, a gente já vive esse lugar, né? Da mudança climática, da crise climática, da emergência climática, né? Já tem acontecido há muito tempo esses problemas no nosso território. Então, o diagnóstico, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem para poder mostrar quando a gente está num território periférico. Então, é diagnosticar o que já está acontecendo, o que já está rolando. E a partir daí, a gente também tem muitas coisas para poder desenrolar. Exato, e diagnosticar acho que é uma ação que a gente já faz há muito tempo,
Só que por conta de uma sociedade que foi embranquecida, não dava valor para um conhecimento que é tradicional, para um conhecimento que é ancestral, para um conhecimento que é do território. Mas a gente está encontrando formas para manter a nossa essência e ainda assim conseguir hackear esse sistema branco elitizado que muitas vezes impera apenas uma narrativa. E eu vejo que vocês, enquanto Perifa Connection, estão fazendo isso de uma forma maravilhosa. Explica pra gente o que é o Perifa Connection e o que te motiva a estar na organização, a puxar essas pautas, a liderar, porque eu, enquanto mulher preta que lidera, eu sei que é uma treta muito louca. Então, compartilha pra gente o seu processo. O Perifa Connection a gente se auto-intitula, né? Pretende ser uma plataforma de disputa de narrativas sobre as periferias. Então, a gente trabalha de 3 formas, né? Fazendo articulação política, comunicação e formação. A nossa comunicação pretende ser de massa, então é para todo mundo, a quem chegar. A nossa articulação é de quadros, então a gente não consegue articular todos os jovens potentes que a gente gostaria de articular, mas a gente escolhe quadros políticos que a gente vê muita potência e que chegam até nós, né, a partir de territórios, de juventude, né, e majoritariamente pessoas negras. E nossa formação é de campo, então a gente também não consegue formar muita gente, né, a gente tem esse limite, mas a gente forma todo mundo que está ali nesse campo político que a gente entende dentro das periferias. Então a gente se divide o nosso trabalho dessa forma e a gente tem essa pretensão mesmo de onde que as periferias são pautadas, que a gente consiga estar lá também para poder dar o nosso oi, dar a nossa visão. Durante muito tempo, né, por causa dessa mídia dominante que fala muita besteira sobre a gente, a própria galera de periferia reproduz muito o senso comum. Então a gente também começa a perceber que a gente tem esse trabalho de ter que falar para nós mesmos, de ter que conversar com a gente, de se voltar, né, para dentro e para poder falar. Porque eu tô na Vila Operária, às vezes quem tá na Vila Operária olha o Complexo do Alemão, é favela igual, sofre as mesmas coisas, apesar de território diferente, fala, pô, lá só tem bandido, lá acontece várias coisas ruins. Só que, e o complexo talvez fale a mesma coisa da Vila Operária, e aí a gente não tem esse diálogo, não tem essa noção de que todo mundo é periférico, todo mundo é favelado, e tá todo mundo no mesmo corre, né? Com os mesmos problemas e também tem que avançar no mesmo sentido. Como mulher preta da Brasilândia, parte da minha vida foi sair da periferia, foi sair da favela. Então, os lugares que eu trabalhei, os lugares que eu estudei. Então, teve uma necessidade de retomada de consciência para entender que o que eles falavam sobre a minha quebrada não era a única verdade. Era a perspectiva deles. Era o que eles viam. Eles que não estão dentro, eles que não vivem. Mas tem outras narrativas, tem outras visões. Que quando a gente volta, quando a gente faz esse movimento de retorno, quando a gente se aquilomba, quando a gente tá com os nossos, a gente começa a criar as nossas narrativas. E a gente começa a perceber que tudo que eles contam pra gente, quem nós somos, na verdade, é um projeto político para tirar a nossa identidade, para que a gente não questione o sistema, para que a gente tente se encaixar nesse mundo branco. E nesse mundo branco só cabe um. Só que eu não quero ficar num mundo branco onde eu vou ser a única. Eu quero estar com os meus, potencializar os meus, apoiar os meus, para que a gente faça uma coisa nossa. E eu sei que se você está assistindo esse programa, é porque você também tem uma veia antirracista, realmente entende a necessidade desses diálogos. Então fica com a gente que no próximo bloco a gente vai entender um pouco mais sobre esse universo. Já já a gente volta. Estamos de volta com Tem Clima Pra Isso. Lembrando que estamos também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e dá uma preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. No bloco anterior, a Tux comentou um pouco como foi a viagem para o Egito e a importância da gente territorializar a agenda climática. Lembrando que para isso a gente precisa articular em diversos campos, seja no social, seja no ambiental, seja no econômico. E um ponto essencial para que as coisas saiam da narrativa e seja de fato implementado é o campo jurídico. Tux, por que você decidiu fazer direito? Como que você enxerga a importância desse meio jurídico na sua vida? Cara, quando eu estava terminando o ensino médio, eu queria muito pensar e fazer alguma coisa que fizesse sentido para mim no debate social. Eu era da igreja, e foi onde eu me formei, né? Tive muitas oportunidades de acesso, tive essa visão de fazer uma universidade e trabalhava na igreja. Meu pai era diácono, junto já fazendo ação social, pensando as conexões que o mundo tem. E aí eu queria ser 2 coisas, ou professora de história
ou pensei muito no direito, porque o direito traz essa possibilidade, né? O direito você conhece, você estuda muito, e você tem uma caneta na mão, né? Você tem uma possibilidade, se você for juiz, defensor, promotor, procurador, delegado, enfim, você consegue, de fato, mudar a realidade de pessoas que estão ali. O olhar, para mim, do direito a partir dos movimentos sociais foi o que mudou minha trajetória e que me fez também manter nessa lógica de pensar o mundo através da transformação política, e o direito me ajudou muito nisso, né? Hoje eu não trabalho com advocacia, não pretendo trabalhar, né, por enquanto, mas ter essa formação foi essencial para mim, para continuar pensando o mundo a partir dessa perspectiva de dialética, né, dialógica. Pensar o mundo, ter essa outra visão é essencial quando a gente quer construir algo novo. E construir algo novo pra galera que vem de periferia, pra galera que vem de quebrada, é uma parada bem doida, assim, porque muitas vezes a gente tá no corre fazendo várias paradas e não tem tempo, não pensa nisso. Às vezes a gente tá num lugar de sobrevivência tão intenso que até pensar algo novo é um direito roubado, sabe? Tipo, algo que deveria ser um direito básico, algo que deveria ser a nossa realidade, ele é tomado da gente. Como trazer essa juventude periférica, preta, pra dentro do discurso, pra dentro do debate, mostrando que, gente, o pessoal estão discutindo o nosso presente, o nosso futuro, e não estão nos chamando pra fazer parte. Mas, porra, nunca chamaram. Sim. Então, como que a gente transforma esse cenário, traz mais pessoas parecidas com a gente e faz com que esse senso de urgência e emergência climática seja despertado para os nossos também? Eu acho que muitas vezes a gente da periferia, né, a gente sempre olham pra gente, pegam ali a gente por estar fazendo a sobrevivência, né? Então, muitas vezes, galera, caraca, nossa, você pega o transporte pra ir pra faculdade, E é isso, se eu não fizer isso, eu não vou me formar na faculdade. Então, é uma coisa que a gente faz pra poder ter algo na vida, né? Pra poder chegar, pra poder correr atrás. E eu acho que essa é a nossa potência. Porque, às vezes, a gente fazendo simples, a gente já faz algo revolucionário. E aí, quando a gente se encontra, né? Quando a gente tem acesso, quando a gente consegue nomear, né? Tem essa grande importância. Muitas vezes na periferia nós fazemos muita coisa, mas a gente não nomeia o que a gente está fazendo, não dá a devida importância. Então, eu acho que esse processo nosso, que a gente tem tido cada vez mais através, né, do trabalho do movimento negro, através do trabalho das periferias, né, de nomear, né, de contar para o mundo. Eu acho que a internet, né, traz muito isso, né, da gente poder falar para as outras pessoas o que a gente está fazendo. Isso impulsiona o nosso trabalho, né, no dia a dia. Então, eu acho que essa é a grande virada de chave que a gente precisa ter nas nossas periferias, né? De se juntar, de olhar um para o outro, também de nomear e falar, olha, isso que eu estou fazendo, isso é muita coisa. Tem muita gente lá fora que faz muito menos e tem muito mais reconhecimento, muito mais ganho a partir disso. Olha, a gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do programa. Não saia daí. Estamos de volta com o Tem Clima para Isso, o programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima para Isso também está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. Tux, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente vê que, por muito tempo, esse termo ficou distante da população. Na sua visão, você acha que o jovem brasileiro, o jovem periférico, entende que vive sob condições de racismo ambiental? Eu acho que o jovem entende sim, mas talvez não dê esse nome. Eu acho que nomear, né, dar o nome, os termos de racismo ambiental são super importantes. É importante a gente criar termos, formas de chamar e de nomear. Então, eu acho muito importante quando a gente coloca a justiça climática, o racismo ambiental, né, para poder localizar até dentro do debate climático branco, que a gente está entendendo de uma nova forma tudo isso. Mas eu acho que o jovem ainda não tá, esses termos não são popularizados, e também sempre penso se tem toda essa necessidade também. Mas eu vejo muito que a galera cada dia mais tem estado mais consciente da sua realidade. E aí estar consciente não é necessariamente atuar e fazer algo, né? Porque James Baldwin fala muito isso, né? Ser negro, ser consciente é um processo constante de estar com raiva, né? E tem muitas vezes a gente passa por processos e vive aquilo, vê que está sofrendo racismo, que está rolando, mas a gente
prefere simplesmente superar para também não ficar refletindo, matutando aquilo. Então, cada pessoa ali vai lidando da sua forma. Tem a galera que vai para cima, vai pro enfrentamento, tem a galera que esquece, deixa passar, né? Tem a galera que depois fica, pô, poderia ter falado isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem se aproximado do debate racial, e aí eu acho que fazer essa intersecção entre o racismo e o debate do meio ambiente é muito importante, que a galera consiga entender que o seu território, né, passa por esses processos por causa da raça. Então, eu acho que aí também tem essa virada de chave que talvez a gente ainda não tenha conseguido alcançar, da galera entender, olha, isso tem a ver com raça. Então, mas tem muita gente fazendo esse trabalho, né? Nós mesmos estamos aí no corre do dia a dia para poder conseguir dialogar e chegar nesse senso comum, né, da galera, da nossa família, né, do nosso dia a dia, do nosso território. Então, eu acho que a gente está pelo menos no caminho certo para chegar lá. E para que a gente faça com que esses temas se expandam, a gente precisa de repertório, a gente precisa de conhecimento. Então, o que você gostaria de indicar? Seja livros, artigos, vídeos, pessoas para seguir na internet. O que você gostaria de trazer aqui para a galera que quer se aprofundar nos debates que a gente conversou hoje? Cara, são muitas referências, né? Muita gente. Então, vou começar indicando pessoas. Karina, eu acho que é a maior referência nossa aí do debate ambiental. Então, Karina Penha, Cata Flor na internet. Tem a Andréia Coutinho, que também é uma pessoa. E aí, o livro, né, da Andréia, já pode fazer essa indicação, né? Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil. É um livro super necessário, super importante para a gente entender e também se aproximar desse termo da justiça climática. Eu acho que no debate racial, assim, é importante a gente também acompanhar o que a galera tem feito. Então, acompanhar a Coalizão Negra por Direitos, né? A coalizão fez aí vários apontamentos, né, para a galera da ONU, para os relatores sobre como que está a situação brasileira. Então, também ler esses apontamentos. Pô, isso aqui, caraca, eles nomearam, acontece no meu território. E, pô, isso acontece lá, mas não acontece dessa forma aqui. Mas é interessante pensar o que tem vem acontecendo ao redor do mundo, né? De produção, de conhecimento, de sistematização. Tem muita gente que produz. Minha avó produz conhecimento, né? Meus antepassados produziam conhecimento, só que nada foi sistematizado. Então, acho que nós agora também temos esse papel. E também quem está acompanhando a gente, né? O que está acontecendo em território de vocês? Manda para nós, manda lá no Perifa Connection, manda Perifa Sustentável, manda para a galera, para a gente também estar junto, para a gente conseguir sistematizar o que vocês têm produzido e o que tem sido pensado a partir dos territórios. Eu acho que isso também é uma questão muito importante, da galera compartilhar também com quem já é visto como referência, para a gente continuar no diálogo. Muito bom, muito bom. E tem uma última pergunta pra gente encaminhar para o nosso encerramento, que você não pode pensar muito, tem que falar o que vem do coração. Tux, que presente você deixa pro presente? Cara, eu acho que eu deixo o meu tempo. É o maior rolê que eu faço. Não sei se a gente está fazendo certo, se está fazendo errado, mas certamente eu tenho dedicado o meu tempo para poder transformar essa realidade. Eu acho que essa é a grande chave, né? Quando a gente pensa em ancestralidade, muitas vezes eu vejo isso, a galera do norte global, a branquitude não tem muito isso, né? Tipo, pensar em deixar um legado. A gente tem muito essa parada, né? Porque a gente tá onde a gente tá por causa da ancestralidade. E a gente também produz algo hoje sabendo que não vai ver o amanhã, né? Eu produzo hoje sabendo que não necessariamente eu vou ver as coisas melhorarem, mas sabendo que os meus sobrinhos, meus filhos que eu quero ter, né? A galera que vem depois colhe os frutos que eu plantei, assim como eu colho os frutos de alguém que plantou. Então, esse processo de semeadura, da ancestralidade, do legado, é algo que nós, pessoas negras, pessoas do sul global, periféricas, nós temos como missão de vida e nós temos intrínseco mesmo a nós, e é algo que eu também deixo aí. Então, meu tempo, eu acho que é a maior contribuição pro meu legado. Muito bom, obrigada por ter vindo. Obrigada Foi pelo um papo convite, incrível. obrigada, gente, obrigada, equipe. Você é uma mulher que eu admiro e eu tenho certeza que vai fazer coisas muito, muito, muito grandes. E acho que o ponto principal é fazer essas coisas grandes e ir pro mundão, porque a gente merece também estar nesses lugares e voltar. E engajar nas comunidades, trazer mais pessoas e mostrar que, de fato, a transformação ela é coletiva. Então, para mim, Perifa Connection, Tux, são referências e pessoas e organizações que eu quero estar perto. Com certeza, tamo junto. E você, lindeza climática, obrigada por ter acompanhado até aqui. Lembre-se que tudo isso que a gente trouxe, essas conversas, precisam sair da bolha. Então, eu conto com seu apoio. Manda para sua família, para seus amigos, para aquela tia que fica falando de política e não entende nada, mas que é uma tia legal. E aproveita também, manda para aquele crush climático que você quer conversar. Fica com vergonha aqui, ó. Ótima forma de puxar assunto. Você joga um charme, assim, ó. E mostra que você é uma lindeza climática engajada e consciente. Olha, o programa ele vai ao ar sexta-feira às 4 da tarde e domingo às 9 da noite com reprise no YouTube. Beijo, gente. Tchau, tchau.